Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Manchester City, que olha, não está tendo uma atuação tranquila já faz muito tempo, né? Conseguiu vencer o Wolverhampton também, né? Tipo, se não ganhasse o do Wolverhampton, pelo amor de Deus, né? 2-0 e com decisões ousadas do senhor Pepe Guardiola. Ele colocou o Haaland no banco, né? Tipo, o Omar Marmoush e o Semenyo lideraram a linha de ataque e os dois marcaram os gols da vitória, né? E eu acho legal ver o Marmoush jogando mais centralizado como deveria ser, né? Essa ideia do Guardiola ficar colocando ele de ponta é muito besta, né? E eu acho assim, o Guardiola talvez pudesse testar no ataque uma fórmula com dois centroavantes ou com um segundo atacante, né? O Marmoush podendo trabalhar desse jeito. Porque assim, né, já que ele tá colocando o Cherki pelo lado também, que o Cherki não tá gostando, inclusive, toda hora que ele pode, ele cai pro meio para ajudar. Mas a questão é, eu acho que ter uma referência que consegue conectar o time melhor com o Haaland, o Marmoush pode ser esse cara, né? Seria interessante testar isso mais, né? Mas ainda assim, o City ainda me parece muito problemático, o meio-campo tá uma zona, a defesa tá tendo muitos problemas. Hoje teve a estreia do Marc Guéhi, né? É uma estreia que assim, não dá para julgar assim como uma estreia magnífica, uma estreia ruim, porque no final, o City tem um clean sheet, mas não é uma partida segura, não é uma partida que impede o Wolverhampton de atacar, de levar perigo. De novo, o grande problema do Manchester City nessa temporada, como foi na outra temporada, que é a última, só que em maior quantidade, obviamente, né? É a falta de controle do jogo, né? Tipo, o City do Guardiola não é o time conhecido por ser super volume de jogo, de sufocar o adversário, não. É um time que, através do controle, poderia conseguir isso, né? Mas é o controle das ações, ter a bola no pé, tirar o adversário da zona de conforto, fazer com que o adversário fique correndo atrás da bola o tempo todo, né? Esse é o plano. Não estão conseguindo fazer isso, né? Quando o adversário pega a bola, ele vai lá, leva perigo, ele consegue criar jogadas, a defesa do City está sendo vulnerável pelos lados, e a partir do momento que ela é vulnerável pelos lados, isso complica também a situação dos zagueiros, que ficam mais pressionados e sobrecarregados. Então, no contexto geral, o City se torna uma equipe mais vulnerável, mesmo uma equipe com todas as fragilidades e problemas do Wolverhampton, né? E hoje a gente teve um jogo que termina 2-0, mas o City longe de encantar, o City longe de convencer. Ele só coloca uma pressão extra sobre o Arsenal, porque o Arsenal joga contra o Manchester United, qualquer resultado que não seja uma vitória, o campeonato volta para uma margem de 2 jogos ao invés de 3, podendo ser 4 ou 5 pontos, mas tem que torcer para o United fazer o Arsenal tropeçar. E aí não tem garantias disso, né? E mesmo que tropece, né? Esse não é um jogo que deixa o campeonato tão mais aberto, né? Tipo, o Arsenal tropeçar contra o Manchester United não é um resultado improvável, convenhamos, né? E esses jogos vão ser importantes para o Arsenal, os jogos contra o Big Six, né? Mas ainda assim, você vai ter que tirar mais pontos, o Arsenal não vai tropeçar em todos os jogos. E aí que está o ponto. O City não pode tropeçar se quiser buscar o Arsenal. E hoje um jogo contra o Lanterna é um jogo que foi suado, é um jogo que foi difícil, é um jogo que gerou dúvidas se o time sairia com os 3 pontos. Não deveria acontecer. O City deveria chegar contra o último colocado, amassar, não dar oportunidades, não dar a chance deles cogitarem pontos. Mas não é o que acontece, né? É um jogo que ficou muito mais tenso e dramático do que deveria, porque o meio-campo do City não tá jogando bem, o Rodri, inclusive, né? Tipo assim, não tô dizendo que ele tá uma tragédia dentro de campo, mas nem perto do atleta que era 2 temporadas atrás, né? O atleta que ganhou aquela bola de ouro, né? E assim, o time ainda exalta aqui a falta de qualidade das laterais. Não gosto do Matheus Nunes de lateral, não acho isso seguro. Hoje já foi um jogo assim que não foi a melhor partida dele. E o detalhe é o Wolverhampton, né? Tipo, o problema é quando você chega nos jogos maiores e assim, o seu lateral é um meio-campo improvisado. O Matheus Nunes nunca foi lateral. O Guardiola transformou ele ali porque não tem alguém que tem que jogar de lateral, né? Então, falta laterais para esse time. Não acho o Nauri e o Matheus Nunes uma boa dupla de laterais. Improvisar zagueiros de lateral também não me agrada. Seja o Gvardiol, seja o Nathan aqui. Então, assim, para mim é um buraco que segue sendo negligenciado dentro do Manchester City, né? As laterais precisam de mais atenção, porque senão vão ser um problema em potencial para outros jogos. Hoje deu para contornar, o adversário sofre de uma grande falta de qualidade atualmente, porque não consegue ganhar quase nenhum jogo, só ganhou um, né, contra o West Ham, se não me falha a memória, e só empatou outros 2, de resto é só derrota, uma das piores campanhas da história da Premier League, né? Não dá para a gente colocar em palavras o quão ruim é a campanha do Wolverhampton, porque assim, é um negócio surreal.
Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.